Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conosco, de segunda a sexta-feira, acompanhando aqui as lideranças, as principais figuras aqui da cidade e da região, né? Gente que é notícia, que tem sempre um conteúdo importante para discutir, para debater com você, para passar para você, não é? Debatendo e discutindo os temas importantes da cidade e do país aqui na nossa bancada, não é? Sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde, a nossa reprise, como eu disse ontem, já no horário habitual, 20 horas, né? Às 8 da noite também, claro, de segunda a sexta-feira. Por enquanto, claro, estamos no horário do ao vivo, nada de novo no reino de Brasília, não é? Nenhuma novidade, nenhuma renúncia, nenhuma movimentação mais forte nesta terça-feira. Você que está acompanhando a gente na reprise a partir das 8 da noite, de repente alguma coisa já aconteceu e não foi possível a gente informar, a gente discutir, a gente debater no programa de hoje. Eu faço questão sempre de ressaltar isso, não é? Porque o que está acontecendo no Brasil ultimamente, de manhã a coisa vai bem, à tarde não acontece nada e à noite explode tudo, né? Nunca se sabe o que pode acontecer também nesta terça-feira. Mas a gente vai aqui com temas importantes ligados à cidade, à região metropolitana, recebendo com prazer o professor Renan Ribeiro, que é pesquisador do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, aqui a Unisanta. Professor, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, Boturão, prazer é meu, agradecer o convite em participar aqui na bancada com vocês, boa tarde para os amigos da bancada e também boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora no período da tarde e também boa noite para quem assiste a reprise. Legal. Conosco também o professor Iberê Cirda, professor de marketing político, que tem importantes fundamentos da física, não é? E que pode ajudar a gente nesta discussão aqui. Se eu estiver mentindo, ele vai me corrigir, não é? E vai me desmentir. Tudo bem, Iberê? Tudo, Estou mentindo, prazer não, sempre estar na sua companhia, na companhia dos seus telespectadores. Marcos Santana, lá na ponta, a bordo aqui mais uma vez da nossa nave branca aqui do Ponto de Vista e acompanhando o que acontece de importante pelas redes sociais, as nossas transmissões e a sua participação. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem. O professor Iberê, além de ajudar a entender a física, também tenta a gente ajudar a entender as ciências ocultas da política, né? Boa tarde aqui você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, na sua crítica, pergunta, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, e lá na ponta esquerda minha aqui, né, a direita sua que está acompanhando a gente ao contrário, né, pela telinha, Esmeraldo Tarquínio Neto, advogado, né, e sempre antenado com as coisas da cidade e do país, participa e colabora com a gente em mais esta edição. Tudo bem, né, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e é muito bom poder tratar aqui com um dos núcleos da Universidade de Santa Cecília. Pois é, um núcleo importante que trata e fala sobre a hidrodinâmica, não é? E que eu tenho certeza que a pessoa em casa está com interrogação na cabeça, não é? Ou vai no Google já imediatamente para tentar saber o que é. Então, o professor fica à vontade aí para orientar a gente, né? E explicar direitinho o que significa. Então, na verdade, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas aqui da Unisanta, ele é um laboratório numérico, né? Muita gente escuta que é um laboratório de hidrodinâmica, pensa já em vidrarias, em módulos que simulam a circulação da água, mas o nosso laboratório a gente fala que é um laboratório numérico, né? Então, através de equações, de programas de computador, a gente tenta simular não só a hidrodinâmica aqui dos corpos de água da região, dos canais, dos rios, estuário, mares e até oceano aberto, a gente também trabalha com algumas simulações ambientais, né? Na verdade, o que a gente tenta fazer no laboratório é transformar os fenômenos físicos e ambientais para equações e simular isso no computador, tanto para fazer prognóstico quanto diagnóstico, né? e previsões também. Previsões sobre a movimentação das correntes nível marítimas, do mar, nível do mar, tudo isso, ondas. Né? Legal. E aqui é uma das coisas mais importantes para nós, né? Pela movimentação do porto, né? Primeiramente, né?
E as questões graves que nós temos aqui pela cidade, questões de inundações, alagamentos, enfim, que não terminam nunca. A gente vive isso há quantos anos, hein, Iberê? Sei lá, acho que desde que Brás Cubas apareceu por aí. Mas até que não tinha tanto, né? É que depois nós fomos crescendo com essa ilha e fomos aterrando uma série de ações, aterrando uma série de espaços e que então vamos pagar caro por isso, porque só veio à tona agora nesses últimos anos com o aumento do nível do mar, com esse dado mais importante que é o alagamento que a cidade passa, a zona noroeste, que foi totalmente aterrada para que se construísse o resto de uma cidade, né? E que paga até hoje. Então a maré passa a ser estudada com muito mais critério, porque até então não se dizia. Lá o Esmeralda vai lembrar isso, que lá atrás, né, Esmeralda, os mais antigos tinham até medo de morar em Santos, porque diziam que a ilha ia afundar. Onda, eu vou embora, tal. Isso daí, assim, de alguma forma, o objetivo desse núcleo na universidade é de fundamental importância, embora para eles sejam vistos ainda como futurólogos, né? Porque ele acaba fazendo todo um estudo, determinando algumas equações, alguns pontos de referência, fazendo prognósticos, mas como nós temos a visão da finitude do ser humano, ele diz assim, mas eu não vou estar aqui depois de 300 anos, eu não vou ver isso. Então eu continuo não ligando para esse tipo de coisa. Feliz a universidade, até parabéns, por ter um núcleo que está preocupado com isso, que é a preservação desta ilha aqui, que todos dizem muito bonita, e eu concordo, mas que também não pode ficar à mercê deste abandono de estudos mais profundos. Na verdade, são estudos na zona costeira do estado, é isso? Isso, a gente trabalha com foco aqui na região do estado de São Paulo e com um detalhe ainda maior na região de Santos, né? Afinal de contas, nós estamos aqui na universidade, está inserida aqui na região da Baixada Santista, com o seu polo em Santos, então a gente tem todo um estudo mais detalhado para a região de Santos. E quando eu falo Santos, não é apenas a região de Santos, mas o estuário de Santos, que abrange aí pelo menos 5 municípios, né? Praia Grande, Cubatão, Guarujá e São Vicente também. Bom, tem uma série de temas aí, não sei o que vocês querem colocar primeiro, debater. Diga, Esmeralda, você foi escolhido pelo Iberê aí como figura das antigas. Das antigas, né? Então, você vê que não, é porque tanto eu quanto o Iberê, nós gostamos muito da história da cidade, Sem por isso. dúvida, A referência, obviamente, foi essa, né, Iberê? Sem dúvida, sem dúvida. Não pela idade, imagina. Não, mas é verdade mesmo. Eu mesmo já fiquei preso, isso em 1985, 86, preso na casa de uma família amiga minha, amiga nossa, no Bom Retiro, numa chuva que começou e meia hora depois a casa estava alagada. E aí eu percebi a apreensão do dono da casa, do chefe da família ali, ele está visitando a gente aqui. Falei, olha, não se preocupe, porque eu estou entendendo que isso é uma coisa corriqueira. E logo depois que a situação se acalmou, eu quis saber, mas quão corriqueira é essa situação? Sem dúvida. E ele me falou, a cada chuva forte, com a maré cheia, a casa, o bairro inunda. Então eu fico imaginando a falta de planejamento, sem dúvida, mas a falta de conhecimento e a desatenção do poder público, do gestor público da década de 30, 40, 50, quando eu imagino deve ter sido ocupado aquela região, sem dúvida. Pelas pessoas que iriam morar ali, porque é uma falta de atenção. Isso tem até hoje, né? Não é uma coisa exclusiva da década de 40 ou 50. Mas eu acho que, sobre esse aspecto, porque essa observação, quando eu falo de ter a oportunidade de conversar com um dos núcleos da Unisanta, essa função que a Unisanta faz tem lá empreendedorismo, gestão de carreira, inovação tecnológica, tem lá mais o NESE, que é um dos primeiros núcleos, né? Então, eu acho que essa função que a universidade presta exatamente a de estabelecer pesquisas e de proporcionar à cidade, à região que ela atua,
o resultado dessas pesquisas. Isso daí é fundamental para que a universidade se integre à cidade e a cidade entenda que a universidade não está ali com uma coisa acadêmica especificamente ou exclusivamente. Sim. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. E apenas uma pergunta, Renan, eu entendi que vocês não têm um tanque. Né? Portanto, se distanciaria um pouco daquele do TPN lá da USP, lá do tanque de provas numérico, porque lá eles fazem simulação com ondas e movimento de mar, assim como aquele INPH que é deve estar hoje no Ministério dos Transportes, que fica no Rio de Janeiro ali, mas comparativamente o NPH com o TPN realmente tem uma diferença grande. A TPN tem o financiamento da Petrobras, inclusive, tinha, não sei se ainda tem, mas eu acho que o fato de não ter um tanque aqui não é desmerecimento, não é demérito nenhum para o nosso núcleo. O fato é que são coisas que se complementam. Elas podem se complementar de acordo com os gestores de cada um desses núcleos, né? Então, acho que essas informações que você vai nos trazer aqui vão ser muito importantes para nortearem, inclusive, quem tem a capacidade quem tem a obrigação de gerir bem a nossa cidade e os outros gestores da região. Sim, a gente trabalha, né, principalmente no âmbito da ciência aplicada, né? Lógico que é importante também essa ciência de base, a gente poder conhecer sobre os fenômenos naturais, mas lá no laboratório, né, no núcleo de pesquisas hidrodinâmicas, a gente tem um componente prático muito grande, né, para poder justamente trazer alguma coisa para a sociedade, para a população, trazer algum benefício da pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá no laboratório, né? E, inclusive, você comentou do tanque de provas numérico, né? Na verdade, o tanque de provas numérico, ele surgiu a partir de um laboratório também numérico, né? A princípio, eles também trabalhavam apenas com as equações, com o computador, e hoje tem o tanque lá, né? A universidade, ela tem parceria com esse tanque de provas numérico, não só o tanque, mas também empresas ligadas ao tanque de provas numérico, justamente para fazer previsões agora de calado dinâmico, que seria o... Calado dinâmico? Isso, exatamente. Foi um convênio que nós assinamos recentemente com a Praticagem de São Paulo, né? O convênio foi assinado nessa sexta-feira última, dia 19 de maio, com o objetivo de aprimorar nossas previsões, né, fazer previsões cada vez mais precisas de ondas, correntes e marés, para que a gente possa incorporar junto com a equipe lá do TPN um modelo que prevê qual vai ser o calado dinâmico do Porto de Santos, né? Na verdade é um parâmetro que chama UKC, né, que é o Underkill Clearance, que seria, traduzindo para o português, a folga abaixo da quilha. Então a gente... Seria o limite que o calado do porto pode alcançar ou seria a medida previsível? Ideal, previsível, não sei. Seria a medida, uma previsão. Se fala nessa questão do calado, né? Isso, seria a previsão do calado com base nas condições ambientais, né? Então, logicamente que se a água está parada, estática, o navio ele vai ter um determinado calado. Mas se tem um vento mais intenso, uma corrente mais intensa, ondulações também mais intensas, esse navio ele vai balançar e vai ter um calado diferente do calado estático. Então, esse convênio, ele prevê a aplicação das nossas ferramentas numéricas para simular e prever esse UKC, essa folga abaixo da quilha. Então, mas eu acho interessante até, porque nós temos um estudo do lençol freático de Santos, né, que isso é uma coisa complicadíssima. Se nós temos hoje alguns prédios historicamente tortos, é pela dificuldade do próprio solo. E eu vou contar uma coisinha aqui, que esses dois rapazes aqui, não lembro, o Esmeralda vai lembrar o que eu vou falar. A construção do prédio da Faculdade de Comunicação, onde essas duas figuras ilustres aqui ao meu lado estudaram. Não existe mais. Não existe mais. Né? Não existe, mas estudaram lá. Na verdade, é assim, na construção daquele prédio, a maior dificuldade era porque tinha um subsolo. E diariamente, quando nos chamavam, a água estava no joelho. E aquilo foi um baile para conseguir... Mas era o subsolo, explica direitinho, não era um subsolo garagem, não era um subsolo... Não, eram salas de aula. Subsolo funcional, salas de aula mesmo, isso. Laboratório de rádio, TV, não era? Era esse subsolo, que era um andar abaixo. Exatamente. Ele
diuturnamente a gente estava olhando lá na construção do prédio, a água vinha no joelho. E ninguém sabia, sem chuva, sem nada. E aí foi obrigado, tanto que aquele prédio foi obrigado a ter um cinturão para absorver com máquinas, com bombas funcionando 24 horas, né? Para que você pudesse. Então, aqui da dificuldade também do solo, da adaptação do solo santista. Que quando nós não tínhamos a Unisanta nem um núcleo destinado a estudar determinados problemas da área hidrológica de Santos. Então, o que acontece? Nós também construímos com dificuldade, com prédios tortos, com um lençol freático batendo na perna. Quer dizer, isto tudo é o que a universidade está fazendo. Eu acho que isso é importante, como o Esmeraldo falou, é prestar serviço também à comunidade. Então, nós ficamos aí um bom tempo construindo às cegas. Esta é a verdade. Não tendo essa preocupação. E só voltou assim, agora quando começa a ir na ponta da praia, entrar água até não sei aonde, entendeu? Todo mundo assustado, carregando carros, enxurradas, e fizeram filmes, e até um tubarão que apareceu. É uma coisa monstruosa, né? E agora então nós estamos falando isso aqui. Porque senão, se não tivesse nada disso acontecido, garanto que teriam dificuldade em se fazer entender da preocupação que vocês têm. Diga, Santana. Bom, sempre que a gente fala das ressacas do mar, e gera muita polêmica quando a gente faz a relação com a dragagem do Porto de Santos. Ao mesmo tempo que tem muita gente que diz que não tem nada a ver, que a atividade econômica do Porto não tem nada a ver, que essas ressacas são resultado de uma ação da natureza, um aumento natural do nível do mar, uma conjunção de questões meteorológicas, o alinhamento da Lua, e aí por aí vai, né? Ao mesmo tempo tem gente também que fala que o aprofundamento do canal do estuário tem relação direta com o aumento da ocorrência de ressaca. Ressaca sempre teve na história de Santos, desde sempre, né? Desde antes de Martim Afonso chegar em Santos aqui, né? Muito antes de Brás Cubas, assim por diante, havia ressaca. Agora, alguns especialistas indicam que sim, existe uma relação direta do aprofundamento do canal do estuário com o aumento da energia e os efeitos que a invasão do mar provoca na cidade. Inclusive tem um oceanógrafo, o Fabrício Gandini, ele, através de uma série de estudos, ele identificou que a profundidade natural, original, da entrada da barra do canal da Baía de Santos era de 6 metros e hoje está em torno de 14, 15 metros, né? Então, eu gostaria de aproveitar o professor aqui, a presença do professor, para explicar qual que é o impacto real do aprofundamento do canal da dragagem, né, na ocorrência das ressacas aí, e também saber quais são as medidas mais efetivas para atenuar os efeitos da ressaca na zona urbana de Santos. Realmente todas essas pessoas aí, elas têm um pouco de razão, né? Porque não é só apenas um único fator que fez com que aumentasse o número de ressacas na região da Ponta Praia, e não só aumentar o número, mas a consequência dessas ressacas, na verdade, na região, né? O primeiro fator, ele é um pouco histórico. Ele tem relação com a ocupação urbana ali naquela região, né? Se a gente voltar para os ecossistemas naturais que ali existiam, naquela região da Ponta da Praia, onde estão os clubes, e depois vai para a Avenida Portuária, ali era uma praia anteriormente que foi ocupada, que foi aterrada. Então, isso já modificou um pouco o transporte de sedimento naquela região, né? E quando a gente fala transporte de sedimento, né, traduzindo para uma forma mais fácil, de fácil entendimento, seria o transporte da areia. A areia da praia ali, que ela serve também como um filtro para essas ondas, né? Então, uma vez que a gente tem uma bastante quantidade de areia na praia, ela serve como um filtro, ela amortece o impacto da onda. Ou seja, então, diminui a proteção da costa. Diminui a possibilidade. Quanto mais areia, menos possibilidade de ressaca. Na verdade, a ressaca, como foi falado, ela vai acontecer de qualquer jeito. Impacto menor. Vai ter um impacto menor, né? E aí, então, esse é um ponto. O outro ponto é essa questão do aumento dessas ressacas em função do que a gente fala das mudanças climáticas, né? Então, tem vários estudos e pesquisas que indicam que há um aumento não só da frequência dessas ressacas, mas também da intensidade. Então, elas estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez maiores, né, em termos de energia de onda. Então, esse é outro ponto.
que vai afetar. Então, uma vez que a gente tem mais eventos extremos, tirando mais sedimento, impactando mais aquela região, isso acaba sendo um efeito catalisador, né? Ou seja, a gente tinha ali na Saldanha da Gama, né, Avenida Saldanha da Gama, pelo que a gente está entendendo aqui, se a gente for lembrar historicamente, eu lembro da Saldanha da Gama, em parte ainda, de paralelepípedo, finalzinho lá, chegando ao ferryboat ali, ainda tinha um pouco de terra batida e tal. Mas pelo que vocês estão falando, era areia, né? Isso, era composto de areia. Era como uma praia, na verdade. Era uma praia, Era né? praia, era uma praia, né? A sequência da praia. E aí, ela, quando vinham eventos dessa magnitude, né, transportava o sedimento daquela região para a região da praia, da ponta da praia, que é hoje ali próximo ao Canal 6, na frente do aquário, né? Então, tinha uma mobilidade entre os sedimentos dessa região que era aterrada com a região que hoje é a ponta da praia. Então, não tem esse sedimento para recompor a praia mais, né? Eu estou aqui raciocinando sobre o que você está falando, e certamente o Iberê vai se lembrar disso. A gente lembra aí na ponta da praia dos sítios de japoneses imigrantes que plantavam chuchu, porque o terreno era úmido. Então, aquele negócio de dar mais que chuchu na serra, dava mais que chuchu na ponta da praia. E tem uma coisa... Contra a natureza a gente não tem como se movimentar. Sem dúvida. Mas contra a falta de planejamento, nós temos como nos movimentar sim. A ocupação desordenada da Ponta da Praia, Aparecida, Ponta da Praia, nos últimos 40 anos, eu morava na Aparecida e eu vi esse crescimento acontecer, foi um absurdo. E essas torres que estão localizadas hoje na Ponta da Praia, porque o problema já não está só no alagamento, mas está nos poluentes, na dispersão dos poluentes dos navios de soja, ali do terminal de carga solta, logo no início do estuário, as pessoas entendem que reclamavam da Codesp, não pode ter ali soja e tal, não pode ter soja, porque aquilo foi planejado para aquele momento, porque o navio é muito pesado, ele não pode ficar se movimentando, porque o calado, a distância era menor, né? Quer dizer, a altura era menor, então você tinha isso. Então essas coisas geram, Renan, uma preocupação em relação à falta de planejamento no âmbito do nosso município. Vamos fazer um rápido intervalo, estouramos esse primeiro bloco. E na volta, então, o Renan explica esse questionamento aqui do Esmeralda e, claro, vamos falar muito mais aí sobre os problemas que nós temos aqui nas pontas aí da cidade, principalmente, né? Mas agora nos bairros mais centralizados também, claro, sempre os mais próximos aí à praia, com alagamentos constantes, né? Voltamos daqui a pouquinho. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir.
Muito bem, a gente está retomando aqui a sequência do Ponto de Vista, programa dos mais interessantes nesta terça-feira, com a presença do professor Renan Ribeiro, que é pesquisador e atua no núcleo de pesquisas hidrodinâmicas aqui da Unisanta, né? Esmeraldo conosco, Iberê, Marco Santana atento aí às redes sociais. E com a questão do planejamento, enfim, da ponta da praia, da zona noroeste, enfim, a coisa lá da antiga, dos anos 40, 50, enfim, e que um dia a cidade ia pagar o preço, mas nós estamos pagando, né, dos últimos 15 anos aí, as preocupações são muito maiores, 15, 20 anos aí, os últimos governos todos preocupados, mas com uma dificuldade enorme de achar uma solução, pelo menos para minimizar esses problemas. O Esmeraldo citou um exemplo de uma visita dele a um dos bairros da Zona Noroeste, era o Bom Retiro, né? E choveu bastante e tal. Existem outros locais na Zona Noroeste que basta a maré estar alta, um dia assim meio nublado, como hoje, às vezes até com sol, né? E você tem alagamentos pela região inteira, entendeu? Quando chove e a maré está alta, aí a situação é... E o que pode ser feito de hoje em diante, ou do que vem sendo feito, os estudos que são colocados, os debates que vocês têm aí com relação a esse... Outro dia aqui, próximo ao canal 3 aqui, entre o Gonzaga e o Boqueirão, ali, 2, 3 quadras próximo da praia, estava tudo alagado, né? Uma questão de um mês aproximadamente. Exatamente. É como você comentou. Sem chuva. Sem chuva, né, Sem Botrão? chuva. Até comentar um episódio aqui. Tem parte da família da minha esposa que mora lá na região da Zona Noroeste e num dia de sol de domingo, vamos almoçar lá na casa da avó dela, né? E a gente estava no almoço lá, um dia bonito de sol, domingo, e sem chuva nenhuma nas últimas 24, 48 horas, né? E parte da rua ali que ela mora já estava alagada. Logicamente que não um alagamento tão intenso, né? Água ali na altura do calcanhar. Mas sem ter chuva nenhuma. E lógico que quando tem uma chuva de maior magnitude, aí esse problema se agrava bastante. Então, a gente não trabalha exatamente propondo soluções ali para aquela região, né? A universidade não estuda diretamente isso, mas, enfim, com base no conhecimento que a gente tem, algumas pesquisas que a gente desenvolve, uma das questões que tem que ser trabalhada ali, especificamente naquela região da Zona Noroeste, primeiro, evitar com que essa água da maré, né, ela entre na rede de drenagem. Aí isso poderia ser feito como? Com instalação, por exemplo, de comportas, né, como tem aqui na região da Orla de Santos, né, algumas comportas na região da Zona Leste. Então, a primeira coisa seria pensar numa maneira de evitar, quando a maré está muito alta, evitar que essa água entre na rede de drenagem. Está muito alta, né? Fecha a comporta, é isso? Fecha a comporta, exatamente. Como temos nos canais aqui? Como temos nos canais. E aí, de repente, quando a maré estiver baixando, aí abre essa comporta, né? Também não adianta só instalar a comporta, mas também tem que ter um trabalho, um estudo de como se gerenciar essa comporta, né? Então, com sensores, enfim, ou talvez com previsões, dizer quando a comporta tem que ser fechada, quando a comporta tem que ser aberta, de repente instalação de bombas, enfim, isso seria algumas das soluções ali para aquela região da Zona Noroeste. Mas um ponto também que eu acho que é importante destacar, a gente acaba trazendo a discussão aqui sempre para a região de Santos, da Zona Noroeste, né? Mas a cidade tem uma cidade vizinha ali, que é a cidade de São Vicente, que também é o bairro do Jockey Club, o dique do Sambaiatuba, né? Também sofre... A mesma área, né? A mesma área, né? Então, também não adianta nada, quer dizer, pelo menos não adianta muito você trabalhar apenas numa região e esquecer da outra região, né? Porque o problema, ele é metropolitano, né? Então, você instala a comporta ali para prevenir que a água entre na drenagem da região da Zona Noroeste, mas às vezes ela pode entrar por outro canal, o canal ali de São Vicente, enfim, o Rio dos Bagres e outros sistemas de drenagem. Por essa razão, né, professor, que era importante esse estudo da macrodrenagem da Zona Noroeste. Esse trabalho todo que a Prefeitura começou, parou aí, o Banco Mundial parece que suspendeu e tal. Mas o interessante é que essa discussão da Zona Noroeste, o Esmeraldo vai lembrar, quando vice-prefeito, nós íamos à praça, eu fui com o Oswaldo Justo um monte de vezes, na Praça Nicolau Geraigiri, que tem uma das comportas lá, para ver como é que aquilo podia funcionar. Então, essa discussão não é de agora, é que absolutamente se faz nada. Você não vê nada evoluir. Por um outro lado, eu tenho a impermeabilização do solo,
o aumento da densidade demográfica, onde temos essas torres, e isso tem que ir para algum lugar. Quer dizer, os canais não foram feitos exclusivamente para isso. Então, é importante que a universidade discuta isso, para que para frente não se ou se ache solução, ou não se cometa o mesmo erro, ou aumente o erro, né? Então você tinha, esse problema não era sentido, porque não tinha a cidade impermeabilizada, quer dizer, tem a drenagem natural, quer dizer, hoje não. Hoje qualquer chuvinha, nós estamos asfalto de cabo a rabo, né? Já estamos aí com água pelo metade do pneu do carro, não tem a chuva dúvida. às vezes. Esse dia que eu citei aqui, ali entre o Boqueirão e o Gonzaga, próximo do Canal 3 ali, não tinha chovido. Não tinha chovido o dia anterior, não tinha chovido aquele dia. O tempo estava meio encoberto, aquela coisa, estava entrando esse tempo mais fresco aqui que a gente está vivendo, período de outono, enfim. E tinha um alagamento enorme ali, entendeu? Então, isso é... Professor, muita gente defende a cobertura dos canais de Santos até para poder criar vagas para estacionamento e tal, né? Gostaria que o senhor ajudasse a explicar quais seriam as consequências de cobrir os canais de Santos. Me parece, a impressão que eu tenho é que a manutenção vai ficar muito mais complicada e vai aumentar a tendência de acontecer mais alagamentos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Primeiro é esse ponto que você tocou, né? Se o canal for coberto, fica mais difícil a manutenção, né? Porque no canal, tanto no canal, que é o sistema de macrodrenagem da cidade, como também na microdrenagem, se acumula sedimento, lixo, né? Porque a gente percebe principalmente ali no canal 1, né? Que é um canal que fica na margem da região dos morros aqui de Santos. Então, quando tem uma chuva intensa, todo esse sedimento é carreado para dentro do canal. E aí vai ficar mais difícil a manutenção dos canais. E tem uma questão também que, no meu ponto de vista, né, já que o programa é ponto de vista, a questão de manter o canal aberto também, ele acaba até beneficiando um pouco na mortalidade de patógenos, de bactérias que ficam ali no canal, que esse é um outro problema também dos canais de drenagem, né? Teoricamente, eles servem para escoar apenas a água da chuva, mas a gente sabe que existem também a contribuição da poluição difusa e muitas vezes até da própria rede de esgoto ali nos canais, né? Então, você tendo também o canal aberto, ele até faz com que esses patógenos, essas bactérias, elas tenham uma mortalidade maior, né? Pela ação do sol, principalmente. Então, esse também é um ponto que eu considero importante. Ou seja, você é totalmente contra essa possibilidade de cobertura dos canais, para ficar claro. Num primeiro momento, numa primeira análise, sim, com certeza, né? Pela manutenção e também por esse aspecto sanitário, né? Fosse criado aí uma maneira aí, né, fácil, rápida, não é de vai entrar nos canais e fazer a manutenção. Eu perguntei isso porque volta e meio esse debate volta à baila. É por causa do trânsito. Porque é por causa do trânsito, as pessoas falam que não existem mais vagas para parar o carro, né? Então, então vamos colocar laje nos canais aí, vai entrar o número de vagas e vai garantir mais fluidez. Mas, como diria Plínio Marcos, sempre tem um porém, né? E o porém é justamente isso daí, de a manutenção e outras consequências negativas para a cidade, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se o Esmeraldo chegou a se locomover através de barcas pelos canais. A gente está vendo... Não chegou, eu também não. Porque quando nós falamos do histórico dos canais... Contemporâneo Saturnino de Brito. Eu sei que ele fosse falar dos bondinhos. Né? Não, aí assim, nós comemoramos agora 100 anos aí, 100 e poucos anos dos canais, né? E aparecem as fotos que aquilo, na verdade, era navegável, né? As pessoas, tanto que se olharem os canais, tem uma escadinha do lado. Quer dizer, eu pergunto, o que aconteceu? Santos que afundou, a água que subiu, o que aconteceu, professor? Você tem esse estudo, não? Na verdade, a gente trabalha um pouquinho com isso também e o que mostra é que a água subiu um pouco, né? Sim, com certeza. Isso já mostra que em torno aí, os estudos demonstram, né, que nos últimos 10 anos aí, teve um aumento de 5 centímetros no nível do mar. Então, a água subiu um pouco,
né? Mas logicamente que aqui, quando foram projetados os canais por Saturnino de Brito, não existiam as comportas, né? O fluxo da água era livre ali. O canal foi feito justamente para tratar um problema sanitário aqui na região da Baixada Santista, né? Como todos sabem. Então, apesar do nível do mar ter subido, com a instalação das comportas, aí reduziu o nível no canal, né? Daí o que não permite hoje a navegação. Né? Então, na verdade, não foi a cidade que subiu ou desceu, a água que subiu, mas... Da água do mar é que... Exatamente, que subiu. 5 centímetros é muito, não é? É bastante coisa. E tem projeções aí para os próximos anos, 2050, 2100, um aumento aí de em torno de 30 centímetros, né? Isso são a mais, Isso é logicamente... Além desses 5 que já subiu historicamente, então a previsão é que... Não vamos ter mais praia. Areia? Na verdade, assim, a areia vai existir, né? Em algumas regiões que tem bastante areia. Se a gente pegar o exemplo ali da Praia do Gonzaga, tem uma faixa de areia bem grande, né? E ela está um pouco mais elevada do que a cota em outras praias, né? Aparecida e tudo mais. Eu não sei se o Esmeraldo se lembra, mas ele vai se lembrar. Vai lembrar, o Esmeraldo lembra. Veja bem, a faixa de areia... Obrigado, viu, Renato? Do canal, sua homenagem. Entre o canal 6 e o canal 7... era muito maior, não é, há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, do que nos últimos tempos. Se você está dizendo, provavelmente... Não, você lembra. Eu concordo. Na verdade, não faz muito tempo assim, não. Tanto é que uma prova disso daí... 20 anos, aproximadamente. A faixa de canal, entre o canal 6 e o aquário ali, era muito mais extensa. Muito mais extensa. Tanto é que tinha uma escada ali na ponta da praia, um pouco perto de chegar no Museu de Pesca. Ali tinha uma escada ali para as pessoas fazerem a caminhada e subir para a avenida. Eu achei estranho. Assim. Uma das coisas que me chamou a atenção, indo outro dia lá para a Praia Grande, passei por São Vicente, na praia. São Vicente. Me assustou, eu morei lá, logo que mudei para cá. Era um degrau que tinha uma escada para se descer. Da calçada para a areia. Hoje no Gonzaguinha. Gonzaguinha, no Gonzaguinha, né? Então, e hoje a areia. A areia nivelou com uma. Mas ali. Eu não entendo. Não, a areia do Gonzaguinha praticamente. Não, mas metade do Gonzaguinha tem areia, a outra metade não tem mais. Então, mas acontece que você descia. Eu me lembro, meus filhos pequenos, era uma escada para você descer da calçada à areia da praia. Aí, mas eu passei outro dia, parei num daqueles semáforos, fiquei olhando, me assustei, porque a areia está no nível da rua, ela todinha, até lá, até o monumento que tem lá. Quer dizer, então, assim, essa quantidade de areia, acabou aquele degrau. Obviamente, se acabou com as praias aqui para trás. Mas eu acho, Iberê, que talvez, eu não sei, o Renan o professor Renan pode nos ajudar. Você vai se lembrar... eu me lembro pouco, mas eu sei que você vai se lembrar que aquele caminho não era um asfalto inteiro, no caminho que sai de Itararé e para a subida da Ilha Porchá, você tinha água que passava por baixo, era uma ponte. E com o fechamento dessa passagem, eu imagino, pelo movimento de águas e de areia ali, da movimentação de sedimentos, isso pode ter dado causa a isso? Sim, isso foi o principal motivo de ter se nivelado a areia nessa região da Praia da Biquinha, ali onde tem um monumento, né? Porque lá, como o Boturão comentou, o que acontece são duas coisas, né? Tem uma erosão grande em uma determinada porção da praia e uma deposição, uma sedimentação grande nessa parte onde fica o monumento. E isso aconteceu principalmente por conta dessa ligação seca entre a ilha de São Vicente, né, que fica ali a Praia do Tararé, e a Ilha Pochá, que antes não existia essa ligação. Então isso fez com que o sedimento, a areia da praia ali da região do Itararé, ele se acumulasse nessa construção, nessa obra, que foi, de certa forma, uma obra costeira, né? Porque esse sedimento se acumula ali e não vai mais para a região da praia da Biquinha, do Gonzaguinha. Então, ele acaba faltando sedimento ali numa determinada porção da praia
E como a tendência, o transporte de sedimento é da direção da praia do Itararé para a praia da Biquinha, ele erode principalmente ali atrás do Ilhapoxá, atrás de alguns espigões, né? A prefeitura no passado construiu alguns espigões e você pode perceber até pela imagem de satélite ou mesmo ali na região da praia, você olha, de um lado do espigão tem bastante sedimento, do outro lado não tem sedimento nenhum, né? Está todo erodido. E aí, essa é a importância do planejamento, né? Vocês comentaram aqui de possíveis soluções para a região da Zona Noroeste, para a região da Ponta da Praia, e você vê o estrago que não causa uma obra costeira mal planejada, né? Então foi feita essa ligação, num determinado momento beneficiou ali as pessoas que moravam e moram ali na região da Ilhapoxá, mas você acabou causando problemas ali na região da praia do Gonzaguinha, da Biquinha. Então ali, professor, até o Esmeraldo vai lembrar, porque devem ter levado a tanto a Alda como o Esmeraldão, deve ter levado ele como criança para ver a onda bater ali. Onde né? Onde é? Ali em São Vicente, ali, cobria, derrubava uma parte. Aí construíram até um molho de pedra, né? um quebra-mar ali. E aí sim, eu acho que foi um grande divisor de águas. Porque, na verdade, ela quebrou todo aquele impacto que você tinha e aí dividiu, né? De um lado, onde não tinha praia, acabou tendo praia, e um lado onde tinha muita praia, a areia tomou conta e nivelou pela rua. O Itararé, por exemplo, a praia de Itararé, por exemplo, ela é enorme, não é? E tem uma profundidade muito grande ainda, né? Aparentemente não foi afetada com coisa alguma, né? Não foi afetada a praia, se a gente olhar para a praia como um todo, né? Aparentemente, claro. Mas se a gente olhar até em imagens antigas, essa ligação da Ilhapoxá, ela fez com que acumulasse ali mais sedimento bem no canto da praia, né? Naquele canto ali na região do Itararé. Mas realmente, se olhar a praia como um todo, aparentemente não teve nenhum problema em relação a outras obras costeiras. Mas só uma perguntinha para fechar esse raciocínio. Essa nossa praia aqui, esses 7 quilômetros que nós temos aqui, ainda vamos ter areia e praia para os próximos 50 anos, está garantido. Vamos para o intervalo e o professor Renan vai fazer os cálculos dele aqui para ver se nós vamos ter areia mesmo, se não vamos ter nos próximos 50 anos. Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. O Sistema Santa Cecília de Comunicação passará por uma rápida manutenção técnica na madrugada do dia 25 de maio, quinta-feira. Para tanto, o sinal da Santa Cecília TV e da Santa Cecília FM ficarão fora do ar no período das 2 às 4 da manhã. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 2 décadas dedicadas à nossa região. A sequência aqui do ponto de vista com o professor Renan Ribeiro, respondendo a questão do Iberê, professor Renan, pesquisador do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, sobre a questão da faixa de areia aqui na cidade de Santos, a gente pegando lá da divisa no Zé Menino até a ponta da praia, não é? O próximo ali ao aquário, já não tem mais, né, praticamente, a faixa de areia diminuiu assim consideravelmente, a gente vinha falando sobre isso no bloco passado, antes do intervalo. Deu para fazer a conta aí? 50 anos continuaremos com faixa de areia em Santos ou vai virar tudo mar? Deu para fazer uma conta rápida aqui no intervalo. Logicamente que a precisão não é tão boa, mas com certeza nós teremos sedimento na praia daqui a 50 anos. Eu não sei na região da ponta da praia,
na região da Praia da Aparecida, que já tem uma tendência de perda de sedimentos, né? Então pode ser que em eventos de maré mais alta a praia suma, né? Então, mas ali na região do Gonzaga, do José Menino, com certeza a gente ainda vai ter sedimento. Logicamente, se manter tudo como está, né? Se não fizer nenhuma outra intervenção na região costeira. O problema vem vindo então, claro, né? A gente percebe isso nitidamente da ponta da praia, em direção aqui ao Gonzaga, ao Zé Menino, enfim, a Praia da Aparecida corre sério risco, né? Sim. Nesse período aí. Nesse período, sim, né? Porque ela já, como eu falei, historicamente, ela já vem perdendo sedimento. A ponta da praia vai ter que mudar de nome, né? A gente não vai ter praia. A Praia da Aparecida, do Imbaré, talvez vire a ponta da praia, né? Se manter tudo hoje como está, Quem mora ali, então, tem que começar a pagar parcela de barco para quando chegar ao nível do mar, já ter um barco ali poder ir trabalhar, né? Esmeraldo, pois não? Eu me lembro de um projeto para uma marina na ponta da praia, na frente, na direção dos clubes ali da ponta da praia, onde você tinha lá uma série de enrocamentos onde os barcos poderiam parar. Esse tipo de obra, ele poderia agravar ou mitigar a erosão na ponta da praia, Aparecida? É um projeto muito falado antigamente, falava-se muito ali, mas nunca eu me lembro de ninguém ter tomado iniciativa nenhuma, né, de tentar colocar isso. Você lembra? Sabe de alguma coisa? Não, o que eu me lembro é que ele foi paralisado por conta de uma posição da Marinha do Brasil que se colocou contra a construção dos enrocamentos. Agora eu não me lembro qual era a razão técnica para isso, devia ter uma razão técnica, mas eu não me recordo. Mas, sob o ponto de vista técnico, hoje a tecnologia facilitaria ou isso geraria uma dificuldade dessas intransponíveis, Renan? Eu acredito que, eu não conheço o projeto, né? Não olhei o projeto com detalhe, mas o fato de você construir esses espigões ali naquela região da ponta da praia, né, espigões perpendiculares à linha da praia, ele não seria benéfico para aquela região. Porque pode acontecer o mesmo que aconteceu em São Vicente, que a gente vinha discutindo agora, né? Ele pode acumular sedimento em algumas áreas, mas com certeza em outras áreas ele vai vai fazer o contrário, né? Ele vai erodir o sedimento ali na região. E aí, justamente o que a gente não quer é que saia o sedimento da praia, né? Então, ele acumula de um lado e erode do outro. Então, de maneira geral, assim, no meu ponto de vista, isso não seria benéfico, né? Seria prejudicial ali àquela região. Legal. Perfeito. Agora, a questão que a gente pode debater um pouco mais, imagino eu, né? É essa influência da movimentação no canal portuário, né, de entrada e saída de navios aqui, com esses problemas todos que a gente vem tendo aqui, não só ambientais, como esse sumiço, né, da areia da Praia de Santos e também do problema das ressacas que causam alagamentos e complicam a vida de moradores, de gente que está comercialmente estabelecida na ponta da praia, enfim. Eu acho que não sei se tem uma solução possível para isso, né? Mas esse entra e sai de navios, os navios aumentaram de tamanho, a movimentação aumentou aqui no Porto de Santos nos últimos 15, 20 anos de uma maneira considerável, né? Ou vai segurar o porto, ou não sei que saída, professor Renan. O que eu penso é que tem que se encontrar uma solução que seja benéfica para os dois lados, né? Tanto pensando do ponto de vista do porto, como do ponto de vista da cidade. Então, logicamente, a movimentação, né, no porto aumentou, mas aumentou no sentido em termos de carga, né? Você tem aumentado o número de carga, mas se a gente pegar até um dado interessante, o número de escalas, né, que são, na verdade, as paradas dos navios aqui no Porto de Santos, ele vem reduzindo. Então, quer dizer, a gente vem aumentando a produção, né, o peso das cargas, mas diminuindo as escalas. O que isso quer dizer? É que cada vez estão chegando navios maiores aqui para a região do Porto de Santos, né? Um exemplo disso na semana passada aí bateu um novo recorde, né? Chegou um navio Hyundai Loyalty, né, com 340 metros de comprimento. E logicamente que esses navios maiores, eles requerem um calado maior, né? Transportam muito mais carga. Então, o porto precisa continuar a crescer. E aí, nesse sentido, tem que pensar numa solução que seja benéfica não só para o porto, mas também para a cidade, né? Porque a cidade também não pode viver só em função do porto, né? A gente não pode conviver com essas ressacas
intensas aí, como eu falei, elas têm se tornado cada vez mais frequentes, né? E o cenário aí para os próximos anos mais intensas, graves, né? Mais fortes, né? Com resultados cada vez piores, né? Para quem sofre esse tipo de problema. Agora, o Porto Santo já tem um problema que é nato, né? De sempre, não é? Crônico, que é você entra com um navio e o navio que entra, ele entra sozinho, porque não há um espaço para você ter a entrada e saída ao mesmo tempo. Não dá, né? Havia um projeto, uma ideia aí, que algum dos ex-presidentes da CODESP, não vou nem saber qual era, né? Chegou a me dizer uma vez de você ele fazer o alargamento. O alargamento, no período que eu trabalhei na CODESP, e pude acompanhar o projeto, tecnicamente ele é possível. Então, o estuário se transformaria numa via de duas mãos. Mas isso não prosperou. E acho que o problema não largura ele tem, e que ele não tem profundidade. Ele precisa dragar mais para poder gerar espaço transitável ali, né? Então, agora, tem uma coisa, só fazendo uma sequência aqui, Renan, tem uma coisa que me preocupou no que você comentou. Assim, primeiro, eu acho que a cidade é uma cidade portuária. Ela é uma cidade portuária, ela não é uma cidade turística, ela tem uma vocação para o porto, ou o porto nos foi imposto de alguma forma, mas ela tem uma grande vocação como prestadora de serviços e muitos serviços agregados ou ligados à atividade portuária. O fato é que, por conta da falta de planejamento, isso é uma coisa que me preocupa muito, e as pessoas não sou um dos filhos do Celso Furtado, né, porque ele falava em planejamento econômico, mas o planejamento na atividade pública é fundamental. Então, o que me parece é que ou a cidade se aproxima do tamanho que terá, que não é o tamanho que nós gostaríamos que ela tivesse. A cidade precisa entender que ela precisa baixar um pouco a bola para entender que a atividade portuária, quando o navio entra e traz esse navio de 340 metros, que devia ter lá mais de 8.000 contêineres, e ele vai fazer o carregamento e descarregamento. Então, essas coisas, a cidade precisa começar a compreender que não vai dar. Só que o reflexo que isso causará para a economia do Estado de São Paulo é enorme. E se você não fizer um aporte de recursos na evolução, no desenvolvimento, num redesenho do Porto de São Sebastião, nós vamos perder carga para o Paraná, nós vamos perder carga para Sepetiba, no Rio. Então, essas coisas têm que caminhar juntas. Só que não me parece, no atual estágio em que a gente vive, que as pessoas estejam preocupadas com resolver isso. Estão mais preocupadas em dizer como é que foge com a mala, que não sabe o que tem dentro da mala. Então, porque são preocupações que, sem trazer a política para o tema, mas são preocupações que tudo parece mais importante do que a vida do cidadão da cidade de Santos, de São Vicente, de Cubatão, de Guarujá, de Praia Grande, né? Aliás, por falar em mala, o deputado... Não. Como chama o deputado? O amigo lá Rocha Loures. Devolveu a mala, né? Precisa ver se as cédulas que estão rastreadas são as mesmas. Dizer que achou a mala. Não sabia fazer, não faço nem ideia como é que... Me deram essa mala, eu não sei nem se eu me deram a mala e, sinceramente, eu trouxe aqui para vocês abrirem, se tiver alguma coisa dentro, não tenho nada, porque não é minha. Entregou a mala. Deixa eu só fazer eu vou fazer um resgate aqui histórico. Quando aquele rapaz da ponta ali foi vice-prefeito dessa cidade, nós fizemos aqui o primeiro encontro de cidades portuárias. Você lembra perfeitamente disso. Porque já se discutia que fim vai levar esse porto. A administração vai ser compartilhada com o município, o Estado. Aí não, mas é da União. No fundo... já estava com a União, certo? Isso, no fundo, ninguém nunca discutiu essa história do porto. A cidade, por vezes, e muitos anos, ficou com o ônus do porto e não recebeu bônus nenhum. Então, é muito complicado dissociar. Eu, quando estive na AGEM, brincava em todos os meus funcionários que nós tínhamos 10 municípios e não 9. Um deles era o Porto. Um deles é o Porto. 9 e o Porto, né? Você entendeu? Porque o Porto tem lá uma administração própria dele, do jeito dele, ele ocupa uma área do município, ele interfere no município e ele não participa disso. Quer dizer, de alguma forma, o Porto tem que ser rediscutido a nível de gestão. Como é que nós vamos gerenciar esse Porto?
para integrá-lo dentro da região metropolitana. E aí dar a importância devida. E não ser um filho bastardo que fica aqui. Só traz problema. Eu acho que não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Você vê se um país minimamente sério, não é? Um país minimamente sério, você faz coisas absolutamente simples, não é? E óbvias. Qual é o simples e o óbvio? A gestão do porto ser municipal. Sem dúvida. O exemplo, talvez, pelo menos que eu conheça, de maior sucesso é o Porto de Antuérpia, né? Que tem uma gestão municipal. Ele é um hub port na Europa, porque a carga chega na Bélgica e ela vai para a França, ela vai para a Holanda, ela vai para a Alemanha, ela vai para o centro da Europa. Então, são coisas que a gente acaba naquele momento, Iberê, na década de 80, talvez um dos grandes, eu não sei se o maior, mas um dos grandes gestores portuários da história do Brasil, que era o Sérgio da Costa Mate, era o presidente da Codesp, foi o primeiro presidente da Codesp, e tinha ideias bastante, agora, tinha suas limitações, né? Sem dúvida. As limitações... O governo militar, né, não queria devolver, depois passamos para os governos democráticos, que também não tiveram interesse. Em momento agora, e passamos, veja, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, e em momento algum... É bom, se falou porque nisso. É um belíssimo discurso para quem está fora do governo. Quando entra, o cara não quer abrir mão. Não, pera, não vamos abrir mão disso aqui, pera. Diga, Santana. Registrar a participação do Uriel Vilas Boas, ele diz que a universidade exerce um papel por demais importante e não pode se limitar a fornecer diplomas. O fundamental é a realização de pesquisas. E o Luiz Leite, ele fala sobre ele perguntou também, sobre que já respondemos aqui, sobre a questão da influência da dragagem na ocorrência de ressacas, e ele pede para comentar sobre um projeto. Na verdade, não é do vereador Kenny, que o vereador Kenny, alguns meses atrás, ele postou um vídeo na internet sobre uma proposta que existe, acho que na Europa, da construção de uma espécie de escadas vazadas, e que isso aí atenuaria o impacto da força da onda. Ele gostaria de saber se se aplica um projeto desse tipo em Santos. Eu gostaria de complementar também, o senhor comentar sobre os projetos que a Codesp apresentou para tentar reverter essa questão das ressacas, do efeito das ressacas ali na ponta da praia. Tá bem. Eu conheci, né, através de alguns vídeos, imagens, o projeto do professor Kenny, que também é aqui da universidade. Realmente é um projeto bastante interessante, né, do ponto de vista de prevenção do impacto dessas ondas na cidade. Ele funcionaria. Lógico que precisa estudar, detalhar qual é o tipo de material que vai ser usado, mas do ponto de vista de proteger a cidade, ele funciona. Agora, eu não sei se ele funcionaria para proteger a praia, né? Manter o sedimento da praia. Daí tem que também se estudar e se verificar qual que é a intenção, né, do projeto. É proteger a cidade, proteger a praia, é fazer as duas coisas, né? Então, no ponto de vista de proteção da praia, do sedimento, talvez essa não seria a melhor solução, porque ia continuar a erosão na praia. E o outro projeto que tem também, que foi apresentado pela Codesp, né, um estudo aí contratado pela Codesp, que é a construção de um quebra-mar, né? Seria um enrocamento de pedras ali na frente da praia, né? Paralelo à linha da praia. Esse até que é um projeto interessante, porque ele acaba protegendo a região da cidade e também protegendo a praia, né? Fazendo com que haja uma maior sedimentação ali e tenha mais praia. Lógico que tudo tem que ser estudado, né? Pelo que eu acompanhei, isso está ainda em fase preliminar, em fase de projeto conceitual. Precisa se estudar mais a fundo, e aí eu acho que é importante o papel da universidade nesse sentido, né? Trabalhar em conjunto para poder também realizar as pesquisas e os estudos. A disposição dessa barreira... Fala-se no muro também, nesse submerso, né? Que seria... Então, mas ela seria colocada dentro da baía ou na barra? Seria colocada na baía, né? Pelo que eu acompanhei, tem vários projetos, né? Pelo menos 4 projetos principais. Um deles a 100 metros da praia e o outro a 500 metros da praia. Então, não é tão distante assim. Mas aí os navios passariam... Por fora dessa barreira, né? Esse é um dos projetos, esse projeto da... Tem uma outra proposta também, de fazer o que o Esmeraldo está falando, de colocar barreiras
na barra, né? Para evitar que as ondulações se formem lá e... Isso não pode atrapalhar a navegação? Mas acho que com sinalização, tanto dentro quanto fora, você não resolveria isso? Né? E esse também é um projeto que existe, né? Seria fazer um guia corrente paralelo ao canal de navegação. Certo, e aí ele poderia até beneficiar não só a cidade, mas também o porto, no sentido de que ia diminuir a sedimentação, né? O depósito de areia ali no canal de navegação. Então ia prevenir isso e, logicamente, ia diminuir a necessidade de dragagem e o custo da dragagem. Né? É lógico que tudo isso tem que ser estudado para verificar qual seria a melhor configuração e, principalmente, né, se esses projetos todos não afetarão outras praias daqui da região, né? Porque às vezes você faz uma obra para resolver um problema e cria outro lá na Praia do Gonzaga, lá na Praia do Embaré, enfim. Então tudo isso tem que ser muito bem estudado quando se propõe um estudo nesse sentido. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela atividade de vocês lá no Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. Foi bastante informativo o programa, conseguimos abrir aí espaço para uma série de assuntos que deixam todo mundo meio que perplexo aqui em Santos e na nossa região. Parabéns, obrigado. Até uma próxima com a gente aqui, viu? Valeu. Eu que agradeço, Boturão, e estou à disposição. Se quiser, posso vir posteriormente aí para conversar, porque esse tema é um tema bastante longo interessante. E, claro, está em aberto tudo isso aí. A gente vai conversar muito sobre isso ainda aqui no Ponto de Vista, sem dúvida. Conta sempre aqui com o Esmeralda e com o Iberê, participando e colaborando com a gente. O Santana atuando e acompanhando as redes sociais também. De segunda a sexta nós estamos ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.